Um assunto muito importante. Dá uma olhada nesse VT, depois a gente conversa. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com a Fundação Lehman, Itaú Social e a Imaginable Futures apontou que uma parcela considerável dos estudantes das escolas estaduais de São Paulo está ansiosa durante o confinamento neste período de pandemia. 77% dos estudantes se sentem tristes, ansiosos, irritados ou sobrecarregados. Os pais notam a dificuldade na rotina de estudos dos filhos. A maioria declara que os alunos têm saudades dos professores e 56% mantém contato com colegas da escola. Os responsáveis pelos estudantes avaliaram que, para não perder o ano escolar, deveria ser seguido o modelo híbrido no retorno às aulas presenciais. Ou seja, os estudantes continuariam tendo atividades pedagógicas em casa e na escola. Como será que vai ficar a educação depois da pandemia? Vamos falar sobre isso agora no nosso Papo Reto. Vamos falar e vamos aprofundar esse assunto, é muito importante. Eu recebo aqui, em Bendita Hora, na Rede Vida de Televisão, Lucas Rocha. Lucas Rocha é gerente de inovação da Fundação Lehman. Ele é engenheiro de computação, pós-graduado em inteligência de mercado, lidera as iniciativas de inovação da Fundação Lehman. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero lhe agradecer muito por dispor do seu tempo e também de tantas informações que você tem para nos passar. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Boa tarde, Padre Juarez, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Eu que agradeço aí o convite por estar aí com vocês nesse quadro para um tema tão importante. É verdade. Eu só queria que você falasse para a gente sobre o que é a Fundação Lehman, só para a gente saber e a gente introduzir o assunto. Legal. A Fundação Lehman é uma organização sem fins lucrativos, né? É uma ONG que trabalha com educação pública no Brasil já há quase 20 anos. Olha que beleza. O nosso trabalho tem a ver desde auxiliar e trabalhar com as redes de educação na gestão escolar, na gestão da aprendizagem, formação de professores, trabalho com embasamento técnico para a elaboração de políticas públicas. Tem um trabalho muito legal aí com tecnologia educacional também. É muito interessante a gente ter uma fundação e que se preocupa. Eu acho que, basicamente, a gente está cansado de ouvir que o futuro da nação, o futuro de uma família, o futuro de tudo tem sua base na educação. Isso é muito importante a gente saber que existe uma fundação séria como a Fundação Lehman que faz isso. Agora, eu queria perguntar para vocês que trabalham diretamente com isso, como está sendo essa volta às aulas depois dessa pandemia? Hoje eu li uma notícia, acho que foi na Folha de São Paulo mesmo, o Brasil é o país que está mais tempo sem aula nesse tempo de pandemia toda, né? Eu queria que você nos colocasse, nos indicasse como está sendo essa volta às aulas. Legal, Padre. O papo é reto mesmo, né? A pergunta mais difícil para começar a conversa. Muito bom. Não, acho que é muito interessante essa pergunta, Padre, porque o que a gente tem visto, né, como o senhor mencionou agora o caso de São Paulo, o estado de São Paulo e mais de 120 escolas, 120 cidades do estado de São Paulo voltaram, né, abriram as escolas agora no começo dessa semana, mas com um formato um pouco diferente ainda, né? As escolas estão abertas para receber aqueles alunos que eventualmente não estão conseguindo acompanhar as aulas à distância, né? Ou mesmo alunos que precisam ter acesso ali à merenda, né, à refeição escolar, ou que estão ali alguma necessidade de vínculo, né, com a família, com o professor, e aí eles podem também usar a escola como esse apoio, né, da saúde mental desse aluno também. E acho que é isso que a gente tem visto em grande parte do Brasil, né? Acho que as escolas e as redes estão numa discussão de como reabrir. Sim. Acho que até mais importante do que a discussão do quando reabrir é a discussão do como, porque a gente precisa, né? É um assunto muito delicado, a gente precisa garantir, antes de mais nada, a segurança dessas pessoas, sejam elas alunos, os profissionais de educação e das famílias. Acho que esse é o ponto primordial, garantir a segurança dessas pessoas, a saúde delas e, na medida do possível, dentro do contexto local de cada escola, de cada cidade, de cada estado, buscar formular estratégias para esse retorno. De fato, o Brasil tem sido bastante prejudicado, né, nesse cenário todo,
porque o nosso calendário escolar ele é muito diferente dos calendários escolares do resto do mundo, né? A gente tem as aulas ali de fevereiro a novembro, dezembro. E enquanto grande parte do mundo pegou a pandemia durante as férias de verão deles. Então a gente foi bastante afetado por isso, mas hoje a gente tem visto uma discussão nesse sentido, né? Discutir como reabrir com segurança. Acho que é a coisa mais importante. Na verdade, a pandemia e a obrigação de a gente, de repente, fazer o isolamento trouxe, não é uma novidade, mas trouxe praticamente uma obrigatoriedade desse ensino à distância. Só que as pessoas descobriram, ou talvez redescobriram esse ensino à distância. A gente viu no início sobre essa questão de uma proposta de que o ensino possa continuar sendo assim, de forma híbrida, né? Uma parcela dele à distância, outra parcela junto. É importante, existem dados que possa trazer para a gente essa segurança de que isso melhora? Uhum. É muito interessante, né? A gente nem está chamando o que a gente está vivendo hoje de ensino à distância, né, Fábio? Porque o ensino à distância é um negócio que foi pensado para ser à distância, né? Já foi pensado, hoje sim. É um ensino emergencial remoto, né? É um ensino de emergência que está acontecendo no momento atual. E eu acho que é importante separar realmente esses dois grandes momentos, né? Então, acho que uma coisa é o que a gente está vivendo hoje, né? As famílias, os alunos, tendo acesso a algum tipo de educação por um meio não presencial, né? Tem gente que está assistindo televisão, né? Usando canais de televisão como Rede Vida para continuar estudando. Sim. Tem gente que está estudando via material impresso, que o professor consegue, a duras custas, chegar na casa do aluno. Tem gente que usa a internet, seja pelo computador, pelo celular. E eu acho que isso foi extremamente importante nesse período, padre, porque, imagina, né, a gente está 5, 6 meses longe da educação. A gente esquece muita coisa, não é nem que a gente deixe de aprender, né? Existem vários estudos que mostram que, mesmo nas férias de verão, quando o aluno volta, né, depois ali de fevereiro, ele volta para a aula, ele já não sabe tudo aquilo que ele sabia quando ele volta, né? O impacto em matemática é ainda maior do que o impacto em língua portuguesa. E a gente tem ouvido relatos muito frequentes de professores e famílias dizendo: nossa, meu filho sabia ler, né? Os alunos em etapa de alfabetização. Meu filho sabia ler antes da pandemia, ele não sabe mais. Meu filho sabia fazer conta, ele esqueceu. A gente mesmo, né? Quem lembra aí, né, o que aprendeu no colégio, né? A gente esquece muita coisa. E os alunos também. Então, ter a garantia, mesmo que de forma não presencial e emergencial nesse período, foi super importante para manter a educação dessas crianças, que é importante, mas também para manter o vínculo com a escola. Esse vínculo, ele é importante para esse aluno que precisa de uma referência, né, além da família. Ele tem na escola, no professor, essa referência. E isso é super importante para evitar, no futuro, taxas de abandono. Sim. A gente tem, por exemplo, casos como as crises de ebola na África ou o furacão Katrina nos Estados Unidos, mostrando que períodos de 2, 3 meses de ausência das escolas, a taxa de abandono ela cresce muito, porque os alunos deixam de fazer sentido para eles a escola. Então, a manutenção dessa educação remota neste período de forma emergencial, ela tem essa importância, da manutenção do vínculo, do combate à evasão e abandono e da manutenção do processo de educação. Para depois da pandemia, ela continua sendo importante. Imagina o seguinte: os alunos vão... a escola pública, né, que é onde a gente trabalha como Fundação Lema, ela não tem como parar, né? Não tem como você falar assim, todo mundo fica no mesmo ano, porque agora a gente vai continuar a educação do ano anterior. Tem mais alunos chegando, né? Tem novos alunos chegando para a educação pública. Ela precisa progredir. E esses alunos têm o direito, né? A educação é um direito, os alunos têm o direito de aprender. Então, os próximos anos da educação pública, e da educação privada também, eles vão ser muito focados, padre, em recuperar esse período. Sim. A gente vai precisar recuperar, com trabalhos de reforço, de recuperação, de aceleração de aprendizagem. E aí, só a sala de aula não vai ser suficiente, porque a gente já está com salas de aula de manhã e à tarde funcionando. Não é que dá para aumentar a carga horária dos alunos. Então, o ensino remoto, o ensino à distância, ele vai ter que ser visto como uma estratégia de complementar essa educação e de oferecer essa oportunidade de reforço. E aí entra o que eu acho mais legal nisso tudo, né, a oportunidade no meio dessa crise, que é
a gente pode passar a explorar a educação à distância não só para reproduzir aquilo que a gente já faz na sala de aula, mas para criar outras experiências de aprendizagem, que sejam ali mais mão na massa, que permitam um protagonismo maior do aluno, que seja no passo e no ritmo dele. Então, o mundo virtual ele permite certa flexibilidade em um novo ambiente de aprendizagem que extrapola, que vai além do que a gente conseguia fazer no mundo físico da sala de aula. E quando a gente fala de ensino híbrido, a gente fala da união do melhor desses dois mundos, exatamente para buscar recuperar esse aluno. Agora, você falou uma coisa muito interessante e você vai me deixar falar da ideia e você pode falar também, porque eu achei fantástico. Olha aqui, Lucas, é o seguinte, o que nós tivemos nessa pandemia foi o seguinte, o ensino remoto, que foi a grande ajuda para que as pessoas não perdessem, como você disse, o vínculo com a escola, mesmo o vínculo com a transmissão de conhecimento, mas nós nos deparamos com uma desigualdade muito grande social, principalmente naquilo que se refere à internet. Aí nós temos o quê? Nós temos o conteúdo sendo dado pela internet. Você vê, aí as pessoas diziam, mas todo mundo tem telefone. Sim, todo mundo tem telefone, mas não é todo mundo que tem qualidade de internet. Então, o que nós temos? Nós tínhamos, então, o ensino sendo disponibilizado e as pessoas sem condições de acessar esse ensino, por quê? Porque não tinha a internet de qualidade, mesmo que ele fosse disponibilizado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu sei de que a Fundação Lehman está com uma parceria com a Rede Vida, justamente para que a gente comece esse ensino remoto, ensino à distância, usando os canais, né, chamados canais da Rede Vida, para isso. A ideia é fantástica pelo seguinte, porque não depende da internet, depende justamente da televisão. Se você tem a televisão em casa, e como todo mundo tem televisão, não depende que você tenha ou não internet, você vai ter ali aquele ensino. Eu queria que você pudesse falar desse projeto. Eu achei muito interessante, porque a Rede Vida tem agora os subcanais 34.1, 34.2, 34.3, como o disponibilizado para a educação. Fala para a gente desse projeto da Fundação junto com a Rede Vida. Legal, Padre Juarez, exatamente isso. A gente pensando nesses alunos que eventualmente não têm uma internet de qualidade, ou não tem internet mesmo, né, para poder acompanhar essas aulas, a gente pensou, poxa, qual outra maneira que a gente consegue chegar nessas famílias, né? E a televisão, ela está presente em 95% dos domicílios brasileiros. Ela tem uma alta capacidade de penetração, né, de chegar na casa das pessoas. E é um meio pelo qual as pessoas já estão acostumadas, né, a acompanhar, a interagir e consumir conteúdo. Então, pensando nisso, o que a gente fez, né, a Fundação Lehman, junto também com a Fundação Roberto Marinho e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, a gente começou a falar com um monte de gente, assim, poxa, vamos entender quem tem conteúdo que poderia ser utilizado para a educação nesse momento. A gente conversou com a TV Brasil, com a TV Pinguim, no Rio de Janeiro, a gente conversou com a TV Escola, a gente conversou com vocês, conversou com um monte de gente, falou assim, poxa, vamos fazer uma curadoria de conteúdo, porque não é só conteúdo pelo conteúdo, né? Ele tem que estar organizado, né? Tem que estar arrumado de acordo com os currículos, né? do Brasil, da Base Nacional Comum Curricular e tal. Então a gente fez esse trabalho de organizar esse material. A gente introduziu nesses vídeos que já existiam elementos de interação, porque essa é uma questão da televisão, né, padre? A televisão, ela tende a ser quase que unidirecional, né? Isso, uma mão única. Ela tem evoluído muito em criar essa interatividade, né? Essa forma de vocês, apresentadores, né, de conversar com o público, de interagir também pela internet ao mesmo tempo. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tá pela internet, né? Exato. Então, a gente vai aumentando a interatividade. E aí a gente então pensou nisso e criou um programa que a gente chamou de Vamos Aprender. É um convite, né? Olha. Aprender. E esse Vamos Aprender é basicamente conteúdo televisivo de todas as áreas de conhecimento, então linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências sociais e temas transversais, coisas que misturam tudo isso. E a gente organizou isso em mais de 2 meses de conteúdo. Então, logo mais, a Rede Vida também vai passar a exibir o Vamos Aprender e vão ter mais de 4 horas diárias de conteúdo do ensino infantil até o ensino médio para quem quiser acompanhar as aulas também pela televisão. Lucas, eu sei que você tem um compromisso às 3h30, por isso nós já vamos terminar aqui, não te atrasar nada, Lucas. Deixa eu te falar, Lucas, então a Rede Vida vai estar junto com a Fundação Lehman, dando aula e oferecendo aula
para o Brasil todo, gratuitamente, não é mesmo, ô Lucas? É isso mesmo. Então, usando esses canais que você já falou aí, padre, né? Os outros canais da Rede Vida, isso. A gente vai aí todo dia ter conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Obviamente é gratuito, né? Como a Rede Vida é aberta para toda a população. E em algumas cidades, inclusive, já estão sendo feitas, sendo negociadas parcerias da Rede Vida com algumas redes de educação, para que o professor já saiba de antemão o que vai passar na televisão naquela semana. E aí ele já consegue pensar os exercícios, as atividades, ele consegue complementar a experiência da televisão também diretamente com o seu aluno. Muito bom. Então, esse é o projeto Vamos Aprender, né? Que a Fundação Lema desenvolveu e agora em parceria com a Rede Vida de televisão, né? Isso mesmo, padre. Ô, Lucas, eu queria agradecer muito você, muito obrigado. Muito obrigado. Você, como eu disse, você tem um compromisso, né? Ficou aí até faltando 2 minutos para o seu compromisso e dispôs do seu tempo. Muito obrigado mesmo. Agradeço imensamente. E digo, teve uma repercussão muito boa a sua entrada, essa entrevista, que as pessoas estão perguntando, estão falando. Então eu acredito que isso vai fazer a diferença nesse tempo tão difícil pós-pandemia. Muito obrigado, Lu. Deixa eu dar só aqui, ó. A gente pode seguir a Fundação Lema no Instagram, @Fundação Lema, no Facebook, @Fundação Lema, no Twitter, @Fundação Lema, e também no site, tudo aí, @Fundação Lema aqui, ó. E no site Fundação Lema, sempre com 2 N's no final, .org.br. Obrigado, Lucas. Obrigado, padre. Obrigado a toda a equipe aí da Rede Vida por fazer essa parceria com a gente. Vai ser muito legal. Olha, gente. Até mais, gente. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa. É isso que eu queria falar para você sobre isso. Sabe que eu fico muito emocionado e fico muito feliz? A Rede Vida tem um comprometimento tão grande com a família, de trazer educação, de trazer uma formação, de trazer notícia que realmente edifique as pessoas, de trazer uma fundamentação para a sua vida religiosa. E agora a Rede Vida disponibiliza um chamado subcanal. Deixa eu te explicar o que é. A Rede Vida é transmitida nesse canal que você está assistindo. A Rede Vida agora tem mais 2 subcanais que você pode acessar. Por exemplo, aqui em São Paulo, você assiste a Rede Vida pelo 34.1. O 34.2 é um canal educacional. Olha que interessante. E é isso, olha o que a Rede Vida vai fazer. Gratuitamente para você, a Rede Vida vai trazer aulas gratuitas para você. Reforço escolar. A Rede Vida, junto com a Fundação Lema, vai fazer com que você tenha conteúdo de matemática, português, física, química, tudo que você realmente... As matérias, como o Lucas falou, as matérias transversas são essas matérias que se interagem. E isso a Rede Vida vai oferecer para você. Sabe o que significa isso? Isso é comprometimento, isso é responsabilidade, isso é uma empresa que pensa realmente no outro, que pensa em você. Então eu queria mesmo, depois se você quiser, a gente sempre vai dar as informações, se você quiser experimentar, pode ver, ó, 34.2, 34.3, você vai ver que tem uma estrelinha amarela e marrom, que já é o canal da Rede Vida. E nesse canal, nesses subcanais, você vai ter aula gratuita para você. Obrigado, Rede Vida, por fazer isso mais uma vez pelo Brasil, por fazer isso mais uma vez nesse tempo tão difícil. Obrigado mesmo, Rede Vida. Olha, fantástico isso, fantástico. Sabe que uma coisa que me ocorre aqui é que, na verdade, a igreja sempre foi, o método da igreja, quando veio para o Brasil, não era simplesmente trazer primeiro a catequese e a Bíblia. Não, como que você ia trazer a palavra de Deus se as pessoas não sabiam ler? Então, o que a igreja fazia quando chegava aqui no Brasil? Antes de qualquer coisa, fazia uma escola. Primeira escola, primeira educação. Depois que você tem educação humana, depois que você tem educação das ciências, aí você vem com a religião e com a fé, né? Olha que interessante. Aqui em São Paulo nasce como? Como a igreja? Não, como a escola. A parte do colégio, Depois aí vem a igreja. Olha, é a Rede Vida trazendo educação, fé e trazendo também um comprometimento com a sua família.